Corinthians, você sabe que na sua casa a vida tá legal, falar de coisa boa, sentido, não é? A gente sabe que a esposa fica feliz, não é? Tudo certo. Porque o Corinthians enfrentou o Guarani, um jogo de tradição, um jogo que todo mundo gosta, né? Das grandes memórias, dos grandes duelos. Venceu por 1-0. Fica aquele momento Romero, 1-0, gol de voleio. Golaço. E uma coisa que eu quero valorizar também, a bela assistência do Fagner, que voltou, hein? Fagner, Tem hein? muito campeonato, ainda tem muita coisa pra explicar, Lucas Veríssimo, mas o Corinthians faz 3 pontos e o Mano Menezes tem um pouco mais de tranquilidade na sequência. Boa. Eu tenho certeza que tava todo mundo com saudade disso aqui. Muito, de verdade. Tava com muita saudade de jogar aqui na arena, né? 50 dias depois, a bola voltou a rolar na Neoquímica Arena, com um Corinthians bastante modificado em relação ao último jogo em casa no ano passado. 3 estreias: Hugo, Ranielli e Félix Torres. Zagueiro que só jogou porque Lucas Veríssimo pegou todo mundo de surpresa e saiu pro futebol do Catar. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem. Mas, enfim, segurou todo esse tempo. É tanto que nós escrevemos o atleta, poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas. Deu tudo certo e, de repente, chega uma proposta no qual nós temos que cobrir. Salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não. O Corinthians não é mais o que era antes. O Corinthians agora é diferente. Tanto que a proposta que o Benfica teve era igual à nossa. Ou, se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões. Só estava uma diferença de salário, nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. O Corinthians não tem condições de pagar. Tem condições? Até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E logo no começo, o Romero mostrou que estava mesmo com saudade. Balançou para cima da marcação e Matheus Araújo chutou com perigo. O Guarani respondeu em dose dupla, primeiro na entortada do Reinaldo para cima do Félix Torres e no chute do Derek, depois na cabeçada do zagueiro Léo Santos, aquele mesmo revelado no timão. Aí o Corinthians inverteu as posições. Yuri Alberto foi para a linha de fundo e cruzou para o Maicon perder esse gol incrível. Até que o Romero fez essa pintura. O cruzamento do Fagner encontrou um lindo voleio do paraguaio, que chega aos 30 gols na arena, igualando o Jô e ficando a apenas um de empatar com Roger Guedes na artilharia máxima da Neoquímica. Bonito da minha carreira, não só aqui no Corinthians, e tomara que conquiste mais gol aqui na arena, né? Possa marcar mais gol, mas eu não me ligo muito nessa estatística de ser o artilheiro aqui da arena. O que mais quero é ajudar o time, né? De ganhar títulos. E para fechar o primeiro tempo perfeito do Romero, ainda teve chapéu no Matheus Bueno, provocando o amarelo do rival. Mas na segunda etapa, o Bugrão voltou ligado com Derek, que quase empatou nessa cabeçada. E depois nesse chute do João Vitor, que o atacante não desviou por pouco. Quando o Matheus Bueno acertou o cabeceio, foi a trave que salvou o empate do Guarani. Enquanto isso, o Timão se segurava, principalmente pelo destaque entre os estreantes. Ranielli, bastante elogiado pela atuação. Não tem jeito, os primeiros 5, 10 minutos ali a gente fica com um friozinho na barriga, independente de ser primeira vez ou não. Eu procuro mentalizar as coisas boas, procuro antes dos jogos pensar, ver, mentalizar os momentos, eu acertando os passes, eu acertando os desarmes, chutes a gol. O Derek até tentou de novo, do lado esquerdo e dentro da área fazendo pivô. Só que o jogo era mesmo do Corinthians. 1-0 numa noite pouco brilhante, mas eficiente. Um 2024 que começa diferente de 2023. Ano passado, aproveitamento baixo em casa no Brasileirão, menos de 50%. Só para se ter uma ideia, o Timão não vencia há 3 jogos em Itaquera e só tinha uma vitória nas últimas 8 partidas como mandante. Agora, um primeiro bom sinal para quem precisa voltar a ter a Neoquímica como grande trunfo. Acho que o jogo transcorreu mais ou menos dentro do esperado pela gente, né? Nós, nesses primeiros jogos, acho que vamos sofrer, como todas as equipes que estão com trabalho de 2 semanas vão sofrer.
Alvinegro que ainda busca peças para a temporada. Uma delas é o lateral Mateuzinho do Flamengo, que treina com o grupo, mas não foi anunciado. Falta só um detalhezinho, depende deles, um detalhezinho numa cláusula no contrato. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Passe estipulado com uma porcentagem para o Corinthians. Não vai mais servir de intermediário, o Corinthians mudou. Enquanto os reforços não chegam, quem tá lá vai dando conta do recado. Um velho ídolo paraguaio que é mais corintiano que muito brasileiro. Me sinto muito bem aqui com a nossa torcida e a gente saiu hoje com uma vitória e com um gol meu. Então fico mais feliz ainda e vou descansar tranquilo hoje. Sei por que o Ulisses fica tão feliz quando ele narra jogos do Corinthians, né? Que ímpeto, que força, muito empolgado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a partida, porque 2 estrangeiros se destacaram. O Félix Torres, que teve que estrear, aparecer antes da hora por conta do imbróglio com o Lucas Veríssimo. E o Romero, que desde a chegada do Mano Menezes é outro jogador. É impressionante. Sobre o Torres, ele toma um primeiro drible, que é essa caneta aí, e poderia abalar o jogador, né? Porque ele tá chegando, ele nem treinou com o Caetano, pelas informações. Olha só o nível, que ele não ia jogar. O Lucas Veríssimo estava treinando a semana toda entre os titulares, o Mano estava contando com ele, o Torres chegou essa semana e aí ele teve que ir para o jogo exatamente pela dificuldade de elenco e toma esse drible no primeiro lance, mas ele não se abateu. Jogador assim de seleção, de Copa do Mundo, então você vê que ele chegou pronto, o zagueiro esguio, cabeça erguida, sai jogando, tem um bom passe também, foi bem nos desarmes, nos duelos, bola aérea também, ele é muito alto, né? Gostei muito da estreia dele pelo contexto, né? Poxa, na dificuldade, você chega, enfim, nas vésperas, já ter que entrar como titular, ele foi bem. E o Romero, cara, o Romero é impressionante. Eu tenho que afirmar aqui, o Romero salvou o Corinthians de um rebaixamento. Se a gente olhar a temporada passada, na reta final, os gols e assistências que ele acabou dando, ele foi decisivo para o Corinthians não ser rebaixado no ano passado. Aquela vitória contra o Grêmio, gol dele, entre outros tantos. E nesse ano já começa no primeiro jogo e muita gente minimiza o Romero, Renata, como se ele fosse um cara da raça, da entrega, que é a sua melhor aptidão realmente. Agora, o gol que ele fez é de quem tem técnica, de quem sabe jogar. Gol de voleio muito bonito, já candidato a gol mais bonito do Campeonato Paulista. Ainda tem muito para acontecer, primeira rodada apenas. Mas eu gostei muito também do momento Fagner, não só como lateral, ali fixo, mas jogando como ala, dando assistência para esse golaço do Romero. Acho que é importante, é um jogador que foi muito cobrado na temporada passada, que precisava aparecer mais, retomar a boa forma física e técnica também, e parece que começou motivado. Agora, outras coisas também que acho que é importante a gente pontuar também na partida sobre o Corinthians. O Guarani, no segundo tempo, ganhou espaço, começou a ficar mais assanhado, foi para cima, não é? E aí aparece o Cássio, teve bola na trave do adversário, mas a gente viu, por exemplo, também o Ranieri, que estreou, que jogador interessante. O Hugo, eu não sei se vai ser o titular, né, mas também se apresentou de maneira, pelo menos, razoável, né, para esse começo. E a decepção do Matias Rojas, que, de novo, não conseguiu desenvolver aquele futebol que se espera. O Mano até falou sobre ele, dizendo que ele já foi mais competitivo do que no ano passado. Eu concordo, eu acho que ele buscou mais o jogo, mas ainda falta muito pelo que a gente espera dele, né? E ele até entrou no jogo por conta da ausência do Rodrigo Garro, que é um jogador que vai entrar, tem se falado muito bem nele, contratado junto ao Tajeres, porque o Mano vinha treinando com o Garro e o Matheus Araújo, que eu também acho que foi regular, assim, nada demais, mas o Rojas acabou entrando no time por conta disso. A gente espera muito do Rojas. Agora, o Hugo, eu tinha uma dúvida, por que o Diego Palacios não está jogando? E eu acho que é justamente por conta do avanço do Fagner. Então, se você tem o Palacios pelo lado esquerdo avançando muito, onde está jogando o Romero, você fica com o time um pouco torto. E aí você tem que segurar um pouco mais o Fagner. É o balanço que os técnicos fazem, né? Você libera um lateral e segura outro. O Hugo é um cara mais equilibrado. E aí, realmente, você permite que o Fagner chegue e explore a sua melhor característica, né? O Fagner, a gente cobra do Fagner e cobrou ano passado porque ele pode fazer isso. Ele tem essa capacidade. E ele chegou muito mais em forma, muito mais motivado, muito mais comprometido. E a tendência é ele jogar muito mais do que jogou ano passado. E a gente queria também ver uma atuação mais vistosa do Yuri Alberto, não aconteceu. Enfim, é o primeiro jogo. A gente vai aqui, não dá para cobrar de nenhum time, na verdade, mas daqui a pouco a sequência vai mostrar quem está preparado e quem não está.
tá atuando bem. Agora, vamos falar sobre esse imbróglio do Lucas Veríssimo. Tudo certo, você afirmou. Aí uma zaga até inédita, né? O Caetano também, ali, que é um jovem que é importante. Sim. Mas tem o Gustavo Henrique para estrear como titular. E o Lucas tá fora, vai jogar no futebol do Catar. E o Corinthians teve que admitir publicamente que não tinha assinado o contrato ainda. E, pelo que consta também, lá em Portugal, o Corinthians não precisava ser avisado caso aparecesse uma negociação melhor. Houve uma novidade, inclusive, ontem, né, quando o Augusto Melo atendeu os repórteres, porque o Benfica também precisava, digamos assim, autorizar esse acordo com o jogador. O que me espanta, e aí a gestão Augusto ela está aprendendo, né, e aprendendo na prática e muitas vezes com os erros, de que você não pode anunciar um jogador sem ter a tinta no papel. Não só anunciar, como inscrever num campeonato. E o técnico contando com ele, treinando entre os titulares. Aliás, ele participou da ação do novo patrocinador, maior patrocinador da história do clube. Estava lá Fagner, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto. E o Augusto faz um discurso dizendo o Lucas foi a nossa primeira aquisição, mas sem assinar. Então, esse foi o erro, porque precisava também de um aval do Benfica. E o Benfica queria ganhar dinheiro. E o futebol mostra cada vez mais que boa fé, acreditar na palavra, isso não vale. Não então, vale. por exemplo, por mais que isso deveria ser o comportamento correto, exato. Não só no futebol, mas na vida, só que no futebol especificamente, Aquela não história dá. que eu falei, né? Maldito homem que acredita no homem. Então, né? Agora...